Estamos no ar? Sim. O resto dele está aquele outro lado. Vou mexer nele nesse exato momento. O pessoal aí também. Meus irmãos, boa noite, a paz do Senhor Jesus, que você possa estar ligadinho conosco até as 9 horas, está no ar mais uma edição dessa reunião cristã, dessa reunião de estudo bíblico, desse culto que nós fazemos junto com você, Roda dos Esclarecedores. E eu estou muito feliz porque eu tenho certeza que Deus tem coisas grandes reservadas para a gente. Nós iremos transbordar, porque esse é o nosso intuito, que você possa crescer na graça, no conhecimento, e tenho certeza que com esse feedback do nosso pastor aqui, o pastor Fernando, daqui a pouco chega o presbítero Ricardo, e todos nós junto com vocês poderemos meditar um pouco e fechar essa parte do Sermão da Montanha, né? Nós já estudamos um pouco sobre o capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, e agora vamos pegar os últimos versículos do capítulo 7. Antes de mais nada, vamos fazer o seguinte, como a gente sempre faz: pega seu celular rapidinho, vamos compartilhar essa transmissão. Faz isso, por gentileza. Você que está nos assistindo pelo Facebook, você é muito bem-vindo em nosso meio, em nossa conexão. Deus abençoe sua vida poderosamente. E eu tenho certeza que você fazer isso aqui, compartilhar rapidinho, 2 segundos, 3 segundos, compartilhou, olha lá, pronto. Mais pessoas vão ser alcançadas, mais pessoas vão ouvir a palavra de Deus e serão tremendamente edificadas. Antes de mais nada, paz do Senhor, pastor Fernando, boa noite. Boa noite, pastor Marcelo, boa noite a todos os irmãos, todos que estão assistindo, e que Deus nos abençoe. Amém. Meus irmãos, vamos fazer uma oração para que Deus possa nos abençoar nessa reunião mais uma vez. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, grato nós somos ao Senhor por essa quinta-feira maravilhosa, essa noite de estudo bíblico, esse momento onde nós podemos ter esclarecimentos a respeito da sua palavra, daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Nós temos a sua palavra como lâmpada para os nossos pés, como luz para os nossos caminhos, e somos guiados por ela. O Teu Espírito possa nos guiar nessa noite, Senhor, em revelações bíblicas, aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração. Esse irmão, essa irmã que está em casa, ou alguém que esteja no trabalho, com algum a fazer, mas não perdeu a oportunidade de estar conectado, ouvindo a sua palavra, ouvindo a sua voz. Nós pedimos a sua graça para isso, no nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Amém, meus irmãos? Olha só, pega a sua Bíblia. Eu vou usar 2 versões hoje, tanto aqui está aqui em minhas mãos, impressa, e também a digital, para que possamos meditar. Nós iremos ler no capítulo 7 do Evangelho de Jesus, que Mateus escreveu. A gente poderíamos aqui dar uma pincelada por cima, falando do capítulo 5, Sermão da Montanha. Gente, é fantástico, fala a verdade, as bem-aventuranças, onde Jesus termina ali falando sobre se alegrar quando as pessoas que servem ao Senhor, que são discípulas de Jesus, passam por perseguições. É motivo de júbilo, de alegria. Então, de cara, já deixo isso para a sua memória. É gozo, é prazer, você que é um cristão, sofrer por causa do nome do Senhor. Ok? E ele continua no capítulo 5, discorrendo vários temas, vários assuntos que você tem certeza que já leu, releu e ficou aí se saboreando espiritualmente com esse banquete que é o Sermão da Montanha. Na verdade, para quem está pegando hoje pela primeira vez, numa das pregações aqui do pastor Fernando, ele falou sobre os estudos de muitos teólogos, dizendo sobre a importância, do Sermão da Montanha, no capítulo 5, 6 e 7, aonde diz esses estudos que se porventura se perder toda parte do Novo Testamento, porém se ficar reservado, guardado, capítulo 5, capítulo 6 e o capítulo 7, pastor? Vai ser de suma importância para a fé cristã. E a gente foi motivado também pelo Espírito de Deus, direcionado a meditarmos sobre isso. É o que nós temos feito, e hoje nós estamos nos últimos versículos do capítulo 7. Nós paramos ali nos falsos profetas, e também nós iremos entrar agora, quem entra no reino dos céus. Diz assim o versículo 21:
Não é toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor, que entrará no reino do céu, mas somente quem faz a vontade do meu Pai que está no céu. Quando aquele dia chegar, muitas pessoas vão me dizer: Senhor, Senhor, pelo poder do seu nome anunciamos a mensagem de Deus, e pelo seu nome expulsamos demônios e fizemos muitos milagres. Então eu direi claramente, em outras versões fala, eu direi abertamente a essas pessoas: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que só fazem o mal. Forte, né, meus irmãos? É uma mensagem de impacto, né, pastor Fernando? Uma mensagem que traz realmente uma reflexão, porque ela está ligada diretamente a quem serve a Jesus, a quem usa o nome de Jesus, a quem faz milagres, expulsa demônios. E tem uma observação aí bacana no final que a gente pode falar sobre essa leitura, quando ele diz: eu não vos conheço, né? Eu não vos conheço. Como é que pode uma pessoa dizer conhecer ele, usar o nome dele, e naquele dia, ou seja, vai ter o dia do boleto, né, como o senhor diz, vai chegar a conta naquele dia, e quando chegar esse dia, ele dirá abertamente, claramente: eu não vos conheço. Mas pode isso, pastor? Uma pessoa que usa o nome de Jesus, expulsa demônios, cura pessoas e faz maravilhas, e chegar diante do Senhor naquele dia e o Senhor Jesus dizer isso? Sim, pode, porque ele disse que fará. A questão é a seguinte, é essa pergunta que as pessoas ficam: mas como isso pode acontecer? Isso vai acontecer por uma questão simples. A autoridade do nome de Jesus é uma coisa, certo? Onde Satanás se submete, aonde os demônios se submetem, e aí visivelmente você vê que o ser humano não se submete à autoridade. Então você vê que uma coisa está ligada ao nível da autoridade, é uma coisa, a intimidade é outra. A obediência, que ele vai atrelar aqui, uma relação de obediência ao padrão doutrinário, intimidade com o Pai. Então são duas coisas distintas. Quando você vai lá para Efésios capítulo 1, nós vamos ver ali algo muito interessante sobre essa questão da autoridade. E é importante observar isso, pessoal. Você vai ver ali uma coisa que Jesus está mostrando, o apóstolo Paulo vai mostrar, que Jesus, quando ele ressuscita, ele passa a ter total autoridade sobre tudo e sobre todos. Vai dizer que agora ele não está nem morto, ele ressuscitou, e a partir desse processo de ressurreição, agora ele detém então todo o poder, toda a autoridade. Quando acontece isso, ele vai mostrar que no final ali, no versículo 24, 25, ele vai mostrar que essa autoridade ele distribui para a igreja. Interessante. Então, essa relação dos demônios se sujeitarem, das doenças não ficarem e saírem fora de um corpo, está atrelada não à pessoa, está atrelada à autoridade do nome de Jesus. Não tem nada a ver com a pessoa. Tem nada a ver com a pessoa. Tem a ver com o nome. A ver com o nome de Jesus que está sendo invocado por aquela pessoa, que em algum momento conheceu, embora superficialmente e tudo mais e tal. Aí tem uma outra coisa também que acaba de uma certa forma fazendo parte desse pacote, por exemplo, que são os dons. Dons, eles são irrevogáveis. Uma vez que a pessoa recebe um dom do Senhor, por exemplo, um dom de cura, se a pessoa ela recebe o dom de cura, porque são coisas distintas, né? Uma coisa é você usar o nome de Jesus, por exemplo, para curar alguém, a autoridade do nome de Jesus para curar alguém, pela fé. Então aí você atrela a fé, a autoridade do nome de Jesus, você acredita que o nome de Jesus pode fazer e de fato o faz.
Isso é diferente da pessoa que recebe um dom de cura. É uma outra dimensão de atuação no sobrenatural. Porém, a pessoa ela recebe o dom da cura. Na caminhada, essa pessoa ela se desvia, ela sai fora e tudo mais. O dom sai dela? Não. Dons são irrevogáveis. E isso é uma coisa que para eu entender no começo era muito complexo para mim. Isso só mostra a grandeza, o cuidado e a graça de Deus. Ele te deu o presente, é seu, toma. Ou seja, então se justifica pelo fato do que Jesus disse. A pessoa recebeu o dom e começou a viver uma vida distante dia após dia. Ela não perdeu o dom, continua atuando nos dons, até porque ela está usando o dom dela não no nome dela, mas no nome daquele que deu para ela o dom. Credencia o dom. Vocês entenderam, irmãos, em casa? Ou seja, às vezes você fica fazendo essa pergunta que o pastor mesmo começou dizendo, mas como é que pode? A gente sabe que a vida da pessoa é assim, é assado, e fica por isso mesmo. Não, o Senhor mesmo disse, naquele dia, haverá um dia, né? Vai chegar um dia que isso vai ser acertado, tintim por tintim, não vai passar nada. Só que ele faz uma menção também, pastor, sobre a vontade. Então demonstra o que a pessoa pode usar o nome, pode mover nos dons, pode expulsar os demônios, mas não fazer a vontade. Porque fazer a vontade está muito mais ligado do que simplesmente expulsar os demônios, curar os enfermos. Fazer a vontade de Deus, em poucas palavras para nós, pastor, está muito mais ligado do que somente fazer o mover, em curar e expulsar os demônios, né? Com certeza, né? Daí nós estamos falando essa questão de fazer a vontade, ela tem de uma certa forma uma relação direta com intimidade, com coletividade, fazer para agradar a Deus. Aí nós temos que lembrar do texto, né? Tudo que fizerdes por palavras, por atitudes, fazei como para Deus. Então assim, por exemplo, o pessoal aqui que está, vamos pegar aqui o cotidiano nosso, o pessoal que cuida da mesa de som, se eles fizerem da transmissão, da tela, o pessoal da técnica aqui, qualquer coisa que nós fizermos, se fizermos especificamente para a igreja, para o pastor Fernando, tá mal. Tá mal, não pode ser. O pessoal que vem aqui tocar um instrumento musical, cantar, vai falar, não, é lógico que nós servimos a igreja, é óbvio, nós servimos a igreja física, mas a motivação nossa é como fazendo para o Senhor. Aí nós pegamos e tiramos isso aqui da esfera ministerial. Você leva para a sua família. Como que você se relaciona com a sua esposa? Tem que ser um relacionamento a três. A Bíblia fala sobre esse relacionamento a três. Ele fala de um cordão da terceira dobra. Então, você tem que se relacionar com a sua esposa, com o seu esposo, como para o Senhor. Se você fizer assim, dá tudo certo. No teu trabalho, no teu estudo. Você fala, pô, mas isso está sendo radical demais. Bem-vindo ao Evangelho. É assim mesmo que é. É extremamente radical isso. Obediência radical. É obediência radical. Entendeu? Então você tudo ou é nada. Tudo o que fizerdes em palavras, por obras, fazei como para o Senhor. É tudo e não exclui nada. Então, a partir desse momento, você vai trabalhar, procure fazer aquele trabalho como se o seu patrão fosse não o Silvio Santos, não o Antônio Emílio de Moraes, não o pessoal da família Matarazzo, não o dono lá do Abílio Diniz, não. Procure fazer entendendo que o seu salário passa por essas pessoas para chegar até você, mas o que você faz como motivação, você faz como para o Senhor. E aí você entendendo isso, pegando o gancho da pregação que nós fizemos aqui no domingo passado, quando o José tem a oportunidade de se deitar com a esposa do seu patrão, não tinha ninguém ali, ninguém ia ver, ninguém ia saber, ele fala, não, eu não trairia, nem o meu Senhor que não está aqui não está vendo, e não trairia também a confiança do Deus Pai, do meu Deus. Então ele sabe que tudo o que ele fazia tinha que ser como para o Senhor, e está bem antes do princípio que está escrito lá na frente do Novo Testamento.
Então, se nós entendermos isso, olha, eu vou trabalhar. Eu não vou trabalhar para o meu patrão. O meu salário passa por esse patrão e eu vou trabalhar como para o Senhor. Cara, a coisa melhora tanto. Flui de uma forma diferente. Melhora em todos os aspectos. Aspectos relacionais, aspectos de produtividade, Sociais. aspectos sociais, aspectos espirituais. Tudo fica mais leve. Você consegue entender as coisas. Os irmãos, é muito bacana, né, gente? Olha só, sempre é para a edificação do corpo de Cristo e fazendo tudo dessa forma, né? Fazendo tudo desse jeito, como se fosse para o Senhor. O pastor disse aqui sobre uma palavra a respeito da palavra intimidade. Nesse texto aqui mesmo eu friso muito essa ideia, porque Jesus falou assim: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Perceba que essa palavra conhecer está ligada a isso, a intimidade, né? E Adão conheceu Eva, e Abraão conheceu Sara. E você sabe que quando a Bíblia diz a palavra conhecer, está falando de uma vida conjugal, de homem e de mulher, de intimidade. Então assim, quando Jesus chega e fala, não vos conheço, ele está dizendo, vocês nunca tiveram intimidade comigo. Nós nunca tivemos intimidade. A palavra conhecer aí acho que é a chave do centro do assunto. Eu sempre frisei muito esse texto voltado para a palavra conhecer, porque o que vai separar o homem de Deus é isso. Por exemplo, a verdade liberta por si só não. Jesus diz: conhecereis a verdade vos libertará. Mas a ideia está no seguinte versículo: o conhecer da verdade. Ou seja, vocês não são libertos porque vocês não conhecem a verdade. Mas eu canto, prego, toco, eu expulso o demônio. Mas você não conhece, você não tem intimidade. O que vai trazer a libertação, a transformação é o conhecer da verdade, sim, é a intimidade. Troca a palavra conhecer, como aqui também, troca a palavra conhecer, coloca a palavra intimidade. A falta de intimidade vai trazer a falta da libertação, a falta de um transformar. Quando você não tem como. Se a pessoa tem intimidade com Deus, ela vai desfrutar de tudo dessa intimidade que tem para oferecer. Chegou aqui hoje, agora, como vocês sabem, por causa dos motivos pessoais, trânsito, carro, placa, o presbítero Ricardo, seja bem-vindo, paz do Senhor, Deus abençoe, boa noite. Amém, Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus, os que estão aí nos assistindo, boa live, bom aprendizado, em nome de Jesus. Isso aí, sorridente como sempre. Olha só, deixa eu aproveitar aqui, o presbítero Roberto está ali atrás, da equipe, o Tiago, uma galera abençoada aqui, para fazer isso com muito amor, para você estar participando. E eu tenho certeza que você não vai perder a oportunidade de daqui a pouco fazer as suas anotações, né, fazer perguntas. Se você tem dúvidas, não tenha vergonha de fazer isso, ok? Faça isso. Você pode fazer pelo canal da igreja, você que é membro, através do WhatsApp, ou você que está nos assistindo em outro local, você é de outra denominação, você pode fazer isso pelo Facebook. Eu já vou aproveitar aqui, tem muita gente nos assistindo, pastor, muita gente comentando, participando, e a gente fica muito feliz com a sua participação. Presbítero Ricardo, nós estamos falando sobre a ideia do que Jesus disse. Muita gente usa o meu nome, né? Expulsa demônios, cura enfermos, fazem maravilhas, mas naquele dia eu direi abertamente: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. E ele fala antes sobre a ideia de não cumprir a vontade do Pai. É um texto que bate de frente com a religiosidade, bate de frente com uma vida morna no Evangelho, com uma vida leviana, envolvida com o pecado, porque é impossível. Quem vive uma vida de santificação no processo, como esses dias o próprio pastor falou, é impossível Jesus dizer para a pessoa isso, né? Agora, quando a pessoa se envereda no caminho pecaminoso, infelizmente a verdade é essa, mas ela vai estar ouvindo essa fala de Jesus. Por incrível que pareça, sim, por esses dias eu ouvi um testemunho de um escritor, pastor muito conhecido até do pastor Fernando, John Bevere. Ele falava a respeito de um outro pastor chamado Tim Baker. E esse camarada, eu estava dando uma olhada, ele era muito conhecido nos Estados Unidos,
muito conhecido, evangelista, uma palavra poderosa, abençoadora, envolvido em tanta falcatrua, adultério, corrupção, uma série de coisas. E por final, ele acabou indo parar na cadeia. E aí ele pediu encarecidamente para esse irmão, o John Bevere, ir visitá-lo. Chegando lá, incrível o que o John Bevere disse para ele: olha, quando é que foi que você se desviou de Jesus? Aí John Bevere falou assim: nunca me desviei, eu não tinha temor. Eu estou aqui pela misericórdia do Senhor, Ele me poupou, mandando-me para cá. Então, ao contrário desse acontecido aí com esse pastor corrupto, que era corrupto, que aconteceu isso com ele, ao contrário disso, se você leva uma vida sem se consertar, é possível você ter algumas experiências no aspecto sobrenatural com o nome de Jesus, sem ter nada a ver com a pessoa de Jesus. Sem ter intimidade. Sem ter intimidade. Existe um limite para isso? Eu creio que existe, mas eu não sei delinear até onde. Mas via de regra, via geral, é que uma vida sem intimidade com Deus não leva a conhecer o Deus da intimidade. E aí e esse é um perigo muito grande, porque você pode operar no poder de Deus até certo ponto, pensando que está agradando a Deus, porque Deus está abençoando ou respondendo a sua oração em alguns aspectos, por intercessão a algumas vidas. Você pode ser levado a crer que o que você faz iniquamente não tem nada a ver que prejudique o seu relacionamento com Deus, porque Deus está mantendo o poder dele. Segundo Hebreus 11:25, o dom, Romanos, o dom é dado sem arrependimento. O Senhor não se arrepende de ter dado o dom. Aí o dom é uma outra questão, mas assim, o ato de Deus dar é sem arrependimento. Então não podemos confundir o fato de Deus estar de repente nos usando, de repente abençoando outras vidas por causa de nós, e nós assentados na cadeira da iniquidade pensando que isso é uma relação estreita com a bênção de Deus, com o relacionamento de Deus. Não é. E você corre o risco de ouvir aquela palavra de Mateus: apartai-vos de mim, eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Mas no teu nome eu fiz e aconteci. Mas isso não era parâmetro, ou nunca foi parâmetro, não vai ser parâmetro para delinear um relacionamento saudável e íntimo com a pessoa de Deus. Isso é fato. Muito forte. Tenho certeza que você em casa está aí de boca aberta como nós estamos aqui, porque cada fala de cada irmão, cada líder, cada pastor, a intenção é essa: nos deixar de queixo caído para meditarmos sobre essas verdades que o Senhor tem falado aos nossos corações. Então, para a gente, no bom sentido, pôr um ponto aqui nesse assunto e continuarmos, é interessante atentarmos para essa observação, que possamos viver a vontade do Senhor, que possamos andar no caminho do Senhor, no temor do Senhor. E é interessante que, muito mais do que os dons, é legal a gente também trabalhar os frutos, porque essa palavra parece que ela é direcionada para o nosso movimento pentecostal. O nosso movimento pentecostal é um movimento que move nos dons, que move em curas, em milagres, em expulsar demônios, em poder sobrenatural. Então isso aqui, nós pentecostais temos que estar atentos a isso. Nós precisamos tomar nota desse assunto para que possamos, diante do Senhor, não ter do que se envergonhar. Não é verdade, pastor Fernando? Exatamente, é esse o caminho. Ok, vamos continuar aqui, meus irmãos. Estou muito empolgado, não sei vocês em casa, estou muito feliz, muito alegre. E nós iremos aqui continuar, porque tem muito assunto ainda e a gente vai continuar a leitura. Vamos agora para o presbítero Ricardo, por favor, lê para a gente o versículo 34, 24, 25, 26, 27. Esse aqui vai falar sobre os dois alicerces. Acompanhe em casa você a leitura com o presbítero Ricardo. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, eu vou assemelhar ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram os rios e assopraram os ventos e combateram contra aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele, pois, que ouve estas minhas palavras
e não as cumpre, eu vou compará-lo ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram contra aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Eu vou pedir para vocês falarem sobre esse assunto, porque ele parece que é tão didático e simples, mas tem uma profundidade tão grande, que isso aqui é um assunto até de construção civil, né? E vocês, muito mais do que eu, podem falar sobre isso, até por questão de experiências, mas sobre construção civil é bem prático isso, né? Você está construindo uma casa e esse alicerce, ele tem condições de suportar essa casa? E é a mesma coisa na nossa vida cristã, né? Eu queria pensar um pouco sobre isso, porque assim, Jesus não dá ponto sem nó, né? Jesus não dá ponto sem nó. Ele está falando de algumas coisas que você olha assim, parece óbvio, parece simples, parece ser uma coisa, mas isso aí é tão óbvio. Mas se ele está falando é porque faz parte do imaginário do homem e da prática do homem, do ser humano. Ora, pensa comigo, como que pode, você olha em questões simples, você fala assim, como que pode alguém construir uma casa em cima da areia? Aí você já imagina, talvez você não pense no cenário, eu vou te chamar a pensar no cenário. Imagina a areia da praia. Aí você vai, dá uma cavada ali, coloca a coluna ali, e ali você constrói sua casa. Qual a garantia disso ficar de pé? Zero. É óbvio, não é? Mas aí você traz para a vida prática, as pessoas elas olham para isso e falam, mas isso só uma pessoa fora do comum, fora sem noção nenhuma, fora da realidade. A pessoa tem problema mental para poder fazer uma coisa dessa. É o que a gente vai pensar, não é? Mas é interessante, se Jesus está falando que isso acontece, é porque acontece. E aí nós temos inúmeras situações práticas na vida que nós vemos isso. É simples. O camarada que não semeia no seu casamento, o camarada que resolve tirar uma mulher de dentro de casa e trata a mulher como se fosse uma escrava, um capacho. O que esse cara está construindo no casamento dele, no relacionamento dele? Uma casa sobre a areia. É simples. Pergunto, pode ou vai ter êxito? Até um certo ponto até pode para algumas questões, sobretudo em defesa de causa própria, mas pode alguém chegar perante um juiz e advogar uma causa sem ser inscrito nos seus órgãos legais, ter passado por um processo de uma faculdade e chegar lá perante o juiz e estar certificado pelos órgãos ali, aqui no Brasil é OAB, né? E chega lá e sem número de OAB nem nada, não passou por uma faculdade e vai defender a causa de alguém perante o juiz? Pode? Pode? Não pode. Mas tem gente que leva a vida assim. Não faz sentido? Não faz sentido. Mas tem gente que você tira isso dessa realidade da advocatícia e você traz para a vida. Tem gente que quer defender a sua vida sem se preparar. Ora, como é que vai ter condições? Como é que vai vencer na vida a pessoa sem se preparar? E sabe, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Tem uma turma que gosta, quando é de interesse, gosta de espiritualizar tudo, sabe? Por exemplo, vou abrir mais um parênteses. Dentro de um parênteses eu abri outro para construir a linha de raciocínio. O pessoal vai e faz um monte de lambança na vida. Por exemplo, pastor, agora vou falar aqui com os jovens. Vou começar a namorar. Vai começar a namorar. Aí, beleza, viu, gostou, achou linda, os olhos lindos, maravilhosos. Ai, que coisa. É a minha Brooke Shields. Eu também gosto. Arruma
um monte de problema, sai fazendo um monte de papagaiado, aí depois procura o pastor, ou o católico procura o padre, enfim, procura a liderança espiritual, e vem pedindo alguns conselhos meio que prontos, que esperando resposta pronta. Aí você fala assim, mas camarada, como é que vai fazer para resolver isso agora numa conversa aqui de 40 minutos, 1 hora? Você vem construindo as coisas erradas, não observou os princípios da palavra, não observou onde é que você estava enfincando ali a sua estaca para construir sua casa, não viu onde você estava colocando sapata, você não observou um monte de coisa. Agora a sua casa está igual, a sua vida está igual a Torre Eiffel, toda torta, e aí você acha que o pastor com uma oração e uma conversa vai resolver esse problema? Não vai, cara. Não vai. Você construiu um relacionamento todo torto, todo errado, construiu tudo bagunçado. A pessoa não estuda, não trabalha direito, pegando o outro lado, não trabalha direito, não estuda, não se prepara, chega às tantas da vida, está tudo arrebentado financeiramente. Cara, se você estuda, se você trabalha, se você já faz tudo certo, você passa por situações, sobretudo num país como esse, extremamente instável, você passa por dores de barriga financeira, que não é fácil. Imagina o camarada que não se preparou, não estudou, não foi atrás, trata o serviço de qualquer jeito, falta mesmo, leva o patrão de qualquer jeito, vai tudo vai do jeito que dá, vai indo, e achando que nunca vai acontecer o pior, e aí vai vida que segue. Aí depois vai no culto da prosperidade, e quer que em 7 sexta-feira, participando na campanha do Congresso da Prosperidade, vai acontecer. Não vai acontecer. Você construiu a sua casa em cima da areia. É assim ministerialmente. Então você vai pegando. Nós ministérios, nós pastores, líderes, é assim para a construção de um legado ministerial. Hoje aconteceu uma situação de um pastor que entrou em contato comigo para falar de uma situação de um outro pastor, e ele extremamente constrangido, que ele não sabia como lidar, o pastor pressionando ele para uma situação, mas uma situação antiética, completamente antiética. E ele vira para mim e falou assim: olha, pastor Fernando, eu não sei como lidar com isso, e tal. Aí eu fiquei depois pensando, durante o dia, eu não falei ainda com esse pastor, não respondi ele, porque eu não gosto de dar resposta no calor da emoção, e não gosto de dar resposta assim, em aparelho, telefone celular. Tem assuntos que eu não trato em WhatsApp, nem por telefone. Eu tenho que ser tom de voz, olho no olho, eu sou antigo com isso, em relações interpessoais. E aí, eu não respondi ele até agora. No final do dia ele colocou uma interrogação e um olhinho de lado assim. Eu falei: irmão, amanhã ou sábado a gente conversa sobre isso. Porque durante o dia eu fiquei pensando, eu fiquei lembrando que eu conheço esse pastor ao qual ele estava falando há muitos anos. Eu falo: mas por que nunca deu certo o ministério desse homem? Aí você vai vendo as raposinhas, né? Diz na palavra de Deus. Umas raposinhas. Aí eu lembrei, falei: puxa, eu lembrei de uma situação lá há 20 anos atrás. Lembrei de uma outra situação uns 10 anos atrás, esse pastor. Aí eu fui lembrando, e eu não fui lembrando porque eu não estava pensando em nada disso. Só pode ter sido o Espírito Santo que foi me lembrando. Aí eu fui pensando, eu falei assim: não tem como deixar um legado bom, não tem como construir algo bom, porque não há solidez. Não há solidez na caminhada da pessoa, entende? É o tipo de gente que, eu preciso te agradar, entendeu? Trazendo para o nosso lado do ministério, por exemplo, a gente não tem que agradar ninguém, a gente tem que agradar o Espírito Santo e ensinar a palavra para o povo, e doa a quem doer. Tem dias que o Espírito me dá palavras para pregar aqui, irmãos. Eu chego em casa e falo: meu Deus, uma noite antes você não dorme direito, fala: Senhor, isso aqui é pesado, eu quero tratar com alguém sobre isso. Tá bom, vou lá e prego. Eu vou dormir à noite: Senhor,
Que não pode ser. Eu vou dormir tranquilo, mas, ó, Senhor, eu não quero ter assim, nada de mim, eu não posso, eu não tenho esse direito. Eu não tenho direito de magoar alguém, eu, Fernando. Agora, a palavra ela não magoa, ela trata, né? É o famoso metiolate. Quem já se cortou um dia, se raspou, sabe que o metiolate você põe e ele sai, você sai, sabe? Hoje parece que tem um metiolate light. Já não é mais um metiolate como era no meu tempo. Você saía pulando, aquele negócio pegando fogo, pronto. Aquilo resolvia, não tinha bactéria que ficava ali. Tratava o negócio. Agora podia vir um couro por cima ali que estava tratado. Então, nós vivemos, e Jesus está falando disso. Tem pessoas que vivem montando estruturas em cima da areia. Isso é falta de noção. Eu não sou pregador hoje, não. Vocês comentem agora. Amém. Glória a Deus. É o seguinte, o pastor Fernando ele fez uma aplicação do texto, né? E como aplicação é amplo esse texto de fazer uma casa fundamentado na areia e outra casa fundamentado na rocha. Esse aí vai bem na linha do capítulo 14 de Provérbios. A mulher sábia edifica a sua casa, pensando em termos de construção. E por mais leigo que nós possamos ser, nós entendemos facilmente essa palavra de Jesus, que ele está falando de construção. E olha que Jesus não é nem pedreiro, nem engenheiro, Jesus era carpinteiro. Só que a ideia ela é tão simples, tão fácil de entender, que Jesus está usando esse exemplo do dia a dia. Ele fez uma amarração de aplicação na vida prática, nas mais variadas circunstâncias da vida. Eu gostaria de fazer uma aplicação em termos espirituais. E pensando nesse sentido, em termos espirituais, pensando em casa, pensando em fundamento, eu gostaria de pensar naquilo que a palavra de Deus diz em Efésios 2:20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, da qual Jesus Cristo é a principal pedra. Ninguém pode colocar outro fundamento além do que já está posto, o qual é o Senhor Jesus Cristo. E aí, bom, se Jesus é carpinteiro e não é pedreiro, não é engenheiro, e ele está usando essas alegorias, ele está falando de fundamentar uma casa espiritual. Preste atenção no que eu quero falar, irmãos. Jesus está falando de fundamentar uma casa espiritual, onde o fundamento ele é imutável, inabalável, irretocável. Jesus é o fundamento. Irremovível. O que você quiser está bem firmado. E então aí o apóstolo Paulo diz que nós somos casas espirituais. A palavra de Deus diz que nós estamos edificando em cima desse fundamento. E há uma recomendação do apóstolo Paulo onde ele diz assim: vede, porém, como cada um edifica. Então todos nós estamos edificando casa espiritual em cima deste fundamento que é Cristo Jesus, que é imutável, inabalável e imovível. Quero chamar a atenção para um ponto importante, que aconteceu uma coisa chata esses dias comigo, e era com relação ao mundo cristão, ao mundo que nós vivemos, à irmandade. E eu conheço um certo sujeito que ele passou a edificar paredes tortas em cima desse fundamento espiritual, porque ele estava vendo outras pessoas também fazendo assim. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo: vede, pois, como cada um edifica em cima desse fundamento. Então o fundamento está bem firmado, bem colocado. Então ele começou a olhar as outras pessoas que não estavam andando na intimidade com o Senhor, não estavam andando alinhado com o Senhor, e pensando em termos de construção, não estavam usando esquadro, linha e prumo. E aí então ele, chateado com os outros, ao invés de ele se posicionar, ele dizer: não é assim que se faz, não é assim que se constrói, é desta forma, é em retidão diante da presença de Deus, é uma parede reta, é uma parede alinhada que se deve construir. Sabe o que ele fez? Ele disse: então também, já que todo mundo está construindo desta forma, então eu também vou construir torto. Vede, pois, como cada um edifica em cima deste fundamento. Nós somos chamados para sermos ministros de Deus. E 2 de Coríntios capítulo 4, versículo 4 diz que os homens nos considerem como tais que somos, construtores, edificadores da casa de Deus. Jesus foi chamado fiel sumo sacerdote da casa de Deus.
Moisés foi chamado fiel sacerdote, construtor da casa de Deus. Então nós estamos edificando casa espiritual. E como tais que somos construtores, devemos construir paredes retas, alinhadas, bem chumbadas, bem firmadas no fundamento, baseada no temor do Senhor. Capítulo 20, versículo 20 de Êxodo, a palavra de Deus diz assim: eu vos chamei aqui, Moisés falando isso para o povo, eu vos chamei aqui para que vocês possam, não temais. Hoje eu vos trouxe aqui para que vocês possam conhecer o temor do Senhor. Primeiro ele disse que era para não temer, e depois disse que ele veio até aquele lugar, chamou o povo até aquele lugar para apresentar o temor do Senhor. E aí eu digo, é para temer ou não é para temer? O temor da qual ele está falando primeiro é o temor de Adão. É o temor daquele que foge da presença de Deus, daquele que não quer saber de Deus, que quando ele ouve falar de Deus, ele quer se esconder, porque ele não sabe quem é o Deus dele, ele não sabe quem é o Criador, não sabe quem é o Senhor da vida dele. Então ele tem medo, ele foge. Assim como Israel, também no dia da apresentação do Monte Sinai, disse então para Moisés: não fale o Senhor Deus conosco, fale tu com ele, e tu fale conosco. Porém, não queremos ver a face dele, porque eles não conheciam o Senhor dele. O temor da qual Moisés está chamando o povo para apresentar é um temor que traz intimidade, que traz caráter, que traz maturidade. Em outras palavras, temor seria querer o que Deus quer, desejar o que Deus deseja, sentir o que Deus sente, ver o que Deus vê, ouvir o que Deus ouve e falar o que Deus fala. Esse é o temor do Senhor. O temor do Senhor, capítulo 19, versículo 9 de Salmo. O temor do Senhor é puro e permanece para sempre. Por que essas pessoas que estão construindo essas paredes tortas, voltando ao termo da construção, não conseguem permanecer na presença do Senhor? Porque não tem temor do Senhor. O temor é puro, o temor do Senhor é puro e permanece para sempre. O que faz você permanecer, ter intimidade com Deus, é o temor que você tem para com Ele. O temor é aquilo que eu acabei de falar ainda há pouco. Então, quando você tem o temor do Senhor, você vai construir, vai desejar, vai querer fazer corretamente, fazer com excelência, conforme aqui pregou o nosso pastor no domingo passado. Ter um espírito excelente, fazer com desejo, fazer com o coração, porque é o que Deus sente, é o que Deus quer, é o que Deus deseja, é o temor do Senhor entronizado no nosso coração, e isso está pautado em cima dessa construção espiritual. Amém? Pare por aqui, senão já me deram break aqui. Não? Eu pensei que Eu só estou olhando. Então, não tem break nenhum, não. Eu só estou olhando, observando aqui e aprendendo e me alimentando disso. Eu pensei, agora eu quero falar. Não, eu já falei que hoje eu não sou pregador. É o gato de saudade de videogame. Vamos manter isso aqui. Então, irmãos, voltando à ideia, então Jesus ele não é pedreiro, ele é carpinteiro, mas ele está usando uma ideia simples. Olha só, para encerrar minha fala, indo para o final. Então, se Jesus está usando alegoria, então chuva, vento e rio também é alegoria. E a queda da casa também é alegoria. Aí você pergunta assim: o que é então vento, chuva e rio? Pergunta para Paulo que ele te responde, no capítulo 8, versículo 35 de Romanos. Ele nos responde o que é chuva, vento e rio, que bate sobre uma casa e quando ela está bem firmada, ela não cai. Por quê? Porque ela está bem firmada. O que é chuva, vento e rio para o apóstolo Paulo? Eu gostaria que o irmão pudesse abrir para mim, por favor. Eu não abri. Romanos 8,35 em diante. Romanos 8,35. Então, na visão, Jesus está dando a ideia da construção de uma casa, mas de uma casa espiritual. Eu estou trazendo para os irmãos aqui nesse momento. Se a casa é espiritual, ela é alegórica, então a chuva e vento e rio também é alegórico. E o que seria para o apóstolo Paulo? Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a ansiedade, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Contudo, em todas as coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Portanto, estou seguro de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus que
que está em Cristo Jesus, Porque nosso Senhor. Porque a minha casa está edificada sobre a rocha. Chuva, vento, rio, fome, peste, perseguição, criatura por vir, a vida, a morte, são as chuvas e ventos e rios que batem na nossa casa espiritual. Mas ela não vai cair, porque eu estou bem firmado, estou bem fundamentado em cima deste rochedo que é Cristo. Amém. A palavra de Deus diz em Mateus capítulo 16, sobre a confissão de Pedro, ele diz: o que dizem os homens por aí quem eu sou? E ele diz: uns dizem que tu és Elias, outros ainda dizem que tu és João Batista. Jesus pergunta para eles: e vós, quem dizeis que eu sou? E aí Pedro, pela revelação do Espírito Santo de Deus, diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus disse: sobre esta confissão, sobre esta rocha, fundamento, eu vou edificar a minha igreja. A igreja está fundamentada em cima de um rochedo inabalável, imutável. Pode vir a chuva, pode vir os ventos, pode vir o rio, ela não vai cair, ela está bem firmada. Como construtor que somos, ela está bem amarrada. Fomos constituídos famílias de Deus em cima dessa construção. Irmãos, nada nos separará do amor de Cristo. Nem peste, nem fome, nem espada, nem morte, nem vida, nenhuma criatura, porque estamos muito bem firmados em cima dessa rocha. Termino a minha fala dizendo: ao contrário disso, firmado em cima da areia, veio o vento, veio a chuva e veio o rio. São estas coisas que o pastor Fernando acabou de ler. Bateram sobre aquela casa é uma casa espiritual, e foi uma desgraça, foi terrível aquela casa, a queda daquela casa. Por quê? Porque ela não estava firmada em cima desta rocha. E olhando nesse prisma, nesse ponto de vista, então eu concluo dizendo o seguinte: que a queda da casa é a punição e o julgamento eterno que o homem vai receber, porquanto não esteve firmado em cima desta rocha. 1 Coríntios 5,10: todos nós haveremos de comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um possa dar conta de si mesmo. Só quem não está com a sua casa firmada em cima dessa rocha inabalável é que vai comparecer nesse tribunal. A nossa casa não vai cair, porquanto bateu nela a chuva, o vento e o rio. Ela está bem firmada, ela está bem fundamentada. Eu estou aqui que nem os últimos versículos, que diz assim, ó: quando Jesus acabou de falar, as multidões estavam admiradas com a maneira de ensinar. Ele não era como os mestres da lei, pelo contrário, ensinava com a autoridade dele mesmo. É que assim que eu estou, como eu estou ouvindo vocês falarem. Olha só, essa ideia que vocês estão falando sobre construção civil, é interessante pensar que muita gente tem noção de construção civil. E aquelas pessoas que não têm noção, né, de construção civil, o que fazer? É interessante você entender que você que não tem noção, como começa a levantar a parede, quais são os materiais, as ferramentas que se usa. A Bíblia, ela vai te dar tintim por tintim, ela vai te dar detalhe por detalhe, um manual de instrução para construir uma casa sobre a rocha. Tem Moisés e tem os profetas, a eles ouvir. Além de tudo, além do manual, da planta para a construção da casa, você tem Elias e tem os profetas e tem as escrituras, a eles ouvir. Tanto Moisés quanto a lei. Eu estou usando uma fala do rico e do Lázaro. Senhor, me permita me voltar lá, porque eu tenho 5 irmãos, para que eu possa avisá-los, para que eles não venham para esse lugar de tormento. E aí, no seio de Abraão diz: não é possível que isso aconteça. Se eles quiserem ser salvos, que eles deem ouvido às escrituras e os profetas. É essa fala que eu estou usando, para aprender a construir sobre o fundamento que é Cristo. Você deve ouvir as escrituras e os profetas. Em algum lugar, no profeta menor, diz que o Senhor deve ouvir os profetas. 20 Crônicas 20. Ouvir os profetas e prosperareis. E ainda tem uma outra fala ainda que me fugiu ainda. Ou seja, se você ouvir os profetas, a lei, a palavra, a sua casa é uma casa próspera. Não haverá diversidade, como fala sobre Romanos, que se traduz por adversidades, né, que vai derrubar essa casa. Quando você ouve, pastor, achou? Sim.
2 Crônicas 20, 2 Crônicas. Segunda Crônica foi 20, a parte B. Crede sem sombra de aqui, ó. Crede. Parte B, perdão. Ouvi-me, ó Judá e moradores de Jerusalém. Crede sem sombra de dúvidas em Yahvé, o Senhor vosso Deus, e estáis sempre seguros. Confiai, ou seja, ouvir, né, que tem alguma outra versão, confiai nos profetas do Senhor e sereis bem-sucedidos. Outras versões vai dizer prosperarei. Prosperar, ser bem-sucedido. É que tem gente que acha que não precisa, né? Em submissão, né? O cara lá. Nós estamos... Aí não enxerga porque não prospera. Exatamente, nós estamos cercados e enlaçados uns pelos outros. Não numa categoria de hierarquia, porque temos hierarquia, não, numa categoria alicerçada por Deus. Deus colocou na igreja apóstolos e profetas e pastores. Romanos capítulo 12. Capítulo 13, versículo... Efésios 4:11. Não, esse daí é outro. Os 5 ministérios. Esse é o 5 ministérios. Não, o que eu estou falando é 3. Então, você tá Esse eu estou falando de Romanos 12 e tem de Efésios capítulo 4. Isso. Entendeu? E o capítulo 13, versículo 1 de Atos dos Apóstolos, a palavra de Deus diz que na igreja em Jerusalém, uma igreja saudável, uma igreja recheada dos dons do Espírito Santo, da presença de uma variedade incrível de ministérios, entre os quais os principais que é citado ali profetas, apóstolos, e tinha pastores reunidos ali na igreja em Jerusalém, com o intuito de que eles processassem tudo isso que nós estamos falando aqui, a orientar os irmãos a edificar uma casa que seja sólida em cima desse fundamento, a construir, se for preciso, a necessidade de reparo, se for preciso de alinhamento, se for preciso de reconstrução. Derruba essa parede, irmão, porque essa parede está torta, essa parede sua não está bem fundamentada. Ou seja, isso está falando de um mentor, de alguém que está... Você vai começar a construir a casa sobre a rocha, você tem um manual, mas pode dar muito errado, demorar muito, se você quiser a torto direito. Afinal, você diz que já sabe ler, você diz que já conhece e quer fazer do seu jeito. Não quer ouvir alguém que já construiu, não quer ouvir alguém que construiu uma casa bacana sobre a rocha. É o que acontece na nossa geração hoje. Pelo fato de ter todo mundo na mão o manual, cada um quer construir do seu jeito e não quer ouvir quem já construiu. Não tem como. Até porque a palavra do Senhor Jesus para Pedro, no dia do reencontro, depois de Pedro ter negado a Jesus e Jesus ter ressuscitado, o encontro deles foi marcante. E para nós que somos ministros de Deus, tem uma marca, tem um diferencial. Qual é o diferencial? É que Jesus disse que se Pedro amasse a Jesus, então ele deveria apacentar as ovelhas dele. Pedro, tu me amas? Por 3 vezes Jesus perguntou isso. Então, na última vez ele disse, apacenta as minhas ovelhas. O fato de você me amar está ligado ao serviço que você vai prestar para mim. Seria um dos aspectos de amar ao Senhor Jesus. Entre os quais, por exemplo, capítulo 14 de João, aquele que me ama guarda a minha palavra. Aquele que me ama vai observar a minha palavra, vai praticar a minha palavra. Aquele que não me ama não vai guardar a minha palavra. Então, um dos aspectos do amor ao Senhor Jesus, para aquele que é chamado para o ministério, é apacentar as ovelhas de Deus. Aí depois você vai ver isso se repetindo, por exemplo, ao longo das Escrituras, como 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 10 em diante, a palavra de Deus diz, apacentai o rebanho de Deus, não com opressão, mas com suavidade, com amor. E em Hebreus, capítulo 13, versículo 7, diz a palavra de Deus, atende para a vida dos vossos pastores, como aqueles que hão de dar conta, para que eles possam fazer contas de vós, para que eles possam fazer isso com alegria e não gemendo, e não sofrendo, não com pesar, assim como o próprio Senhor Jesus apresentou conta do seu ministério e dos seus seguidores que estavam com ele, quando ele disse, Pai, todos que estão aqui, foi tu que me deste, eles estão aqui, somente um se perdeu, para que a palavra do Senhor, as Escrituras, se cumprisse. Então há uma necessidade de mentores de Escritura, há profetas e há Escrituras, a eles ouvir. Dentro dessa observação que você fez agora no final, sobre a oração sacerdotal de Jesus, que está relatada lá em João 17, né? Lá em João 17, a oração sacerdotal de Jesus. Gente, é muito interessante isso. O pastor Marcelo citou
a nossa geração ter se tornado uma geração insubmissa, independente. O Jesus, ele no final do ministério dele aqui na terra, ele senta e presta contas ao Pai. Peraí, é Jesus sentando e prestando contas ao Pai, se submetendo ao Pai, mostrando para nós, gente, observa o modelo, né? Observa isso aqui. Então, nós precisamos pensar nisso. Eu tenho um pastor a quem me reporto, quem me pastoreia, quem me lidera, e eu me sinto bem por isso. Não é peso. Eu me lembro que ano passado eu encontrei 2 colegas e falaram assim: você é o pastor presidente lá na Vila Jaguara? Eu falei: não, mas você tem que ser o pastor presidente. Eu falei: mas eu não vejo a menor necessidade disso. Eu sirvo o reino e tenho um pastor que me lidera, e a gente se dá super bem, está tudo certo. Eu só preciso produzir para o reino. Eu não tenho ambição, tem que ser o presidente. É o lugar pelo lugar. São coisas assim que não faz sentido no reino. Agora, se eu olhar isso como um plano de carreira, aí é diferente. Mas como eu não penso em reino como plano de carreira... E nem aqui é o lugar para isso. O reino de Deus não é para isso. Entendeu? Plano de carreira, você pensa numa empresa, num legado de trabalho. Aí lá você faz seu plano de carreira, tá tudo certo. E o que o senhor está falando não tem nada a ver relacionado a quem já é presidente do lugar, que a pessoa optou isso como plano de carreira. Existe um plano de Deus também, né? Para que ninguém entenda. Isso, não. E tem que ter um presidente. Tem que ter, tá tudo sim. certo. O presidente está no lugar dele, os presidentes estão nos lugares deles, né? Os presidentes eclesiásticos. Eu estou falando do meu caso, que duas pessoas, e aliás uma pessoa 2 vezes nos encontramos, e não, você tem que ser o presidente. Não tem que ser, não tenho que nada. Eu tenho que servir Jesus, servir a igreja, eu tenho que servir o povo, tenho que me esforçar para ser um canal, um instrumento de bênção na vida do povo. Não é simples, não é fácil, é uma responsabilidade muito grande, mas é um dom. A Bíblia ela fala em Efésios 4:11 que isso é um dom ministerial e está tudo certo. Estamos aqui servindo com alegria, com paz no coração, com felicidade, e é assim que segue a vida ministerial e a vida em si. E é interessante dizer, em cima disso, que não há nenhuma citação de nenhuma recompensa por você ter galgado qualquer nível de cargo, de situação dentro da igreja. Não há recompensa. Você vai ser recompensado porque você foi X, presidente e tal. Você foi o supra-sumo, não sei o que, isso, aquilo, outro. Não tem recompensa. Mas ao contrário, eu vejo recompensa em Lucas, Jesus falando assim: vocês não sabem que os príncipes e os reis governam sobre o povo, e sobre eles exercem domínio? Mas entre vós não será assim. Quem quiser ser o maior, que sirva aos outros. Portanto, quem quiser ser o primeiro, que seja o último. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. E de quem nós estamos falando mesmo? Como é o nome dele? O Yeshua HaMashiach, o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Assim como eu fiz na lavação dos pés, assim como eu fiz, vocês devem fazer também. Deveis lavar os pés uns dos outros. Que plano de carreira mais fajuto é esse? Que quanto mais você cresce, mais você serve. Quanto mais você cresce, mais luta você para a tua vida. Que plano de carreira é essa que não te deixa numa boa? Pergunta para ele aqui que ele sabe. Um pouco. Eu, graças a Deus, eu fico só atrás, empurrando, vai, irmão. Agora você consegue. Não, agora é sua vez. Não, ainda é sua vez, falta um pouco mais. Vai chorando um pouco mais. Põe amigo. Meu amigo. Que plano de carreira é esse? Então, no reino de Deus, não tem plano de carreira para você ser maior. Tem um plano de carreira maravilhoso para você ser menor. Tu começa servindo mesa, limpando o banheiro, servindo os irmãos, atendendo as viúvas, biblicamente falando, atendendo a viúva e os órfãos nas suas necessidades.
Quanto mais você tem, mais você vai ter que repartir. Quanto mais você tem, mais você vai ter que dar. É um plano de carreira que não é muito não é muito atrativo. Agora, se você tem olhos para Deus e quer firmar uma casa espiritual, fundamentada, enraizada no sentimento, no conselho das Escrituras, do reino de Deus, aí você vai ver que é um prazer poder servir aos irmãos, ouvir o nosso pastor, o nosso líder, edificar sobre essa casa espiritual. O temor do Senhor é simples e dá prazer àqueles que o ouvem. Amém? Amém. A gente vai dar um ponto aqui e continuarmos quinta-feira que vem. Antes disso, faz essa leitura, por favor, presbítero Ricardo. Com a leitura? Sim. Desses... Isso aqui é para o pastor Fernando responder. Os discípulos. É para o pastor Fernando, meu muito amigo, né? Está escrito ali que é para eu responder? Vamos lá. Quando o obreiro sai fora assim, joga para o outro e fala, lá vem pedrada. Os discípulos de Jesus viram que alguns estavam expulsando o demônio em nome dele e que não pertenciam ao grupo dos discípulos. E isto gerou um questionamento entre os discípulos. A pergunta é: por que eles não estavam com Jesus? Eles não estavam com Jesus, expulsavam em nome de Jesus e Jesus não os repreendeu. Alguma ideia? Saia em nome de Jesus. Não é o caso de Céfas. Não era os discípulos. É uma outra situação. Então, assim, os discípulos eles ficaram enciumados. Senhor, como é que tem outra turma ali expulsando o demônio no seu nome? Tipo, não somos nós aqui, tem que ser nós. A ideia ali é que os discípulos eles estavam sendo exclusivistas, né? Querendo montar o clubinho deles. E os discípulos tinham essa característica. Tinha. Eles tinham essa característica. Lembra? O cidadão chega assim, a mãe dele, lá no céu, quando você chegar lá, quem é que vai ficar do lado direito, do lado esquerdo? Dá para pôr um filho meu aqui, o outro ali e tal. Vocês veem que é uma coisa do ser humano, essa coisa de possessão, essa coisa de querer aparecer, de querer ter para si. É terrível isso. Quem vai pousar nessa selfie? Hã? Quem vai pousar nessa selfie? Boa, contextualizou para os dias de hoje sobre selfie. O que acontecia ali, nessa questão, é que os discípulos queriam um clubinho ali para eles, porque eles andavam com Jesus, eles viam Jesus expulsando demônios, eles viam Jesus curando os coxos, cegos e tal, paralítico. Aí eles também já fazendo algumas proezas em nome de Jesus, mas eles estavam ali o tempo todo. A notícia corre, outras pessoas entenderam que o nome de Jesus tinha poder e eles já começaram a expulsar demônio. Interessante isso, hein? Antes de delegar, lá em Atos 1:8, que a partir daqueles homens ia ter uma explosão. Pode ser antes ou depois, o nome tem poder. O nome de Jesus tem poder, já estava manifesto sobre toda a carne, embora o Espírito não tivesse sido derramado sobre toda a carne, mas Jesus já estava revelado para toda a carne. Ou seja, eles estavam exercendo isso, embora a Bíblia não delineie, não explique, nós só podemos entender por essas palavras que eles estavam expulsando os demônios em fé, no nome de Jesus. Isso, foi diferente citado aqui pelo pastor do capítulo 19, versículo 14 de Atos, os filhos de Cefas. Sai em nome de Jesus. Aqui Paulo prega. Os caras eram os bifão, né? Eram os bifão, só no Ctrl-C, Ctrl-V, não tinha convicção, não tinham fé. Era o Ctrl-C, Ctrl-V, né? Tô vendo ele fazer, vou fazer igual. É assim que faz. É só colocar essa roupa. É só repetir essa fala como um ventríloco. Não é. Tem que ter um mínimo de intimidade através da fé e assim por diante. E é interessante isso. E aí, é bom, é importante nós entendermos o seguinte: nós não podemos ter essa síndrome dos discípulos, de achar que, por exemplo, nós aqui da Jaguara, não, aqui é que acontecem as coisas, aqui que é o reino. É um lendo engano. O reino é grande, graças a Deus por isso. O reino é vasto. E tem variedades de manifestações. Variedades. Multiforme. Tem o pessoal que é
extremamente ortodoxo, com terno e gravata, e fala de um jeito que eu não consigo falar. E aí tem uns camaradas que olham para mim, vê o meu cavanhaque e tal, e cara, um jeito de cabelo, um jeito de falar, de se expressar, e não vai com a minha cara. Não tem problema, nós estamos vivendo em intimidade e nós estamos caminhando com Jesus do mesmo jeito. Então lá tem Jesus, aqui tem, se tiver genuína, a palavra genuína, se tiver vida de oração, de jejum, de entrega com Deus, usa um pessoal que curte um surf, ele usa um pessoal que curte um skate, ele usa um pessoal que gosta de black music, usa um pessoal que gosta de rock and roll, usa um pessoal que usa da harpa cristã. É a multiforme graça manifestada. Nós precisamos entender isso. Então não há exclusivismo no reino. Há exclusivismo da palavra. É só ela que se mantém de pé, é só ela que alimenta, é só ela que traz vida, é só ela. Aí é até legal ter vários estilos, porque aí você vê. Eu vejo nisso sabedoria de Deus. Exato, você vê, porque as pessoas têm modos operantes diferentes, têm culturas diferentes, e assim por diante. Aquele livro que você me emprestou lá do John Makuri. Aquele do do islamismo. Acho que é esse mesmo. John Makuri. Ele diz que o islamismo ele não prosperou mais no seu tempo porque ele ficou trancado no 7º século. Todo lugar que eles iam, eles levavam a cultura, as vestimentas e o pensamento, junto com a crença. E em muitos lugares eles não puderam entrar, muitos lugares eles não puderam se instalar porque eles não tinham eles não eram multifacetados, como a Igreja de Cristo é. Ainda bem. Né? Então eu vejo pessoas, eu já ouvi roqueiros dizendo assim que eu fui ouvir um rock, olha, nossa, você viu a presença de Deus no rock, negócio barulhento. Eu falei, a presença de Deus aonde? Esse barulho, o cara chorando porque estava ouvindo rock, velho. Eu achei muito engraçado aquilo. É o estilo dele. É o estilo e tal. O Alan Hamilton, príncipe dos pregadores, ele conta um testemunho que ele queria fazer um filme e não achava ninguém para poder interpretar o papel do pastor. Diz que ele reuniu uma galera, por final conseguiu um indivíduo lá que não era cristão, reuniu uma galera mista para poder interpretar esse papel. E aí, então, na pregação, algumas pregações desse Alan Hamilton, o príncipe dos pregadores, ele ministrando a palavra daqui, no cenário do filme, na cena do filme, e ele tinha uma parte que era para orar por enfermos e interceder, de acordo com o que estava escrito. O que estava escrito no papel, aquela unção que estava ali, veio sobre a vida do camarada que estava interpretando a pessoa do Alan Hamilton, e as pessoas começaram a ser curadas e derrotar a cadeira de roda. Ele estava interpretando e começou aquele espírito que estava nele, ele orando e fazendo o papel ali, interpretando o papel. Milagres começaram a acontecer. Agora, pode isso? Deus pode todas as coisas. É regra? Não é regra. Mas que aconteceu, está na biografia da história, isso está. Então, isso é importante saber, não é regra. Não é regra. Não é regra. Não é regra. São manifestações esporádicas. Né? E que traz certamente alguns propósitos, vão ter alguns desdobramentos ali que só Deus sabe. 9 e 10. Estourando, antes do pastor terminar, me permita só fazer uma colocação, gente, sobre esse assunto. É o seguinte, esse clube que foi dito por vocês, ele só tem essa atitude porque eles são os que não fazem, não tem ação. A Bíblia diz que teve um momento que chegaram até Jesus e disse assim, levamos o nosso filho para ser curado, ele se joga no fogo, na água, e os seus discípulos não conseguiram expulsar os demônios dele. Ou seja, o pessoal que não expulsa os demônios são o pessoal que quer impedir você expulsar. O pessoal que não cura enfermos é sempre o pessoal que quer impedir você de curar. Sempre é aquele grupo que não faz, que é aquele que fica na porta. Jesus disse, vocês não entram e não deixam os outros entrarem. Né? É isso aí. Olha só, estamos chegando no final, o pastor vai dar a bênção apostólica, vai dar os recados. Tem mais, parece, um papel? Não sei. Tem uma oração aí a ser feita. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar os recados, aí você faz, ela encerra a oração e encerra esse tempo. Bom, que Deus abençoe cada um de vocês. Espero que
nessas reflexões sobre o Sermão da Montanha, vocês tenham sido abençoados e, de alguma forma, captado alguns princípios da Palavra de Deus, que são todas elas para aplicação prática das nossas vidas. Amanhã nós temos um tempo de oração diferenciado. Amanhã a nossa oração ela é das 11 à meia-noite, tá? E eu, com os obreiros, nós vamos estar orando juntos. Nós vamos estar no monte. Vamos subir o morro amanhã, faça frio, calor, chuva também. Sol não vai fazer. Mas nós vamos estar amanhã, em nome de Jesus, subindo o monte, e os irmãos a partir das suas casas, a partir das suas casas, vamos ter um tempo de oração. Gente, isso não é sugestão, isso é convocação, é santa convocação, tá? Eu tenho estado muito cansado esses últimos dias e eu estou procurando um jeito de dormir cedo. Não vai ser amanhã esse dia. Não vai ser amanhã. Vem edificar com a gente. Vamos buscar. Os dias são maus, os dias são difíceis, os dias são de apostasia, os dias são dias de rebeldia e nós precisamos buscar a Deus. Então amanhã eu estou convocando a igreja a um tempo de oração. Na sua casa, você tem um tempo de dobrar seu joelho, orar em pé, mas você tem um tempo amanhã com Deus, ok? Domingo estamos juntos às 18 horas e 30 minutos e da minha parte acho que é isso. Amém. Vamos orar, irmãos, então, em nome do Senhor Jesus, pela vida do senhor Enéas. Ele se encontra nesse momento na UTI. Eu gostaria de poder levantar esta oração a favor da vida dele. Muito mais do que Deus restaurar o seu físico, eu não sei se ele é cristão, mas que o Senhor possa iluminar o seu coração para ele conhecer a Jesus. Amém. E ter seu corpo também curado em nome do Senhor Jesus. Pai maravilhoso, Deus eterno, eu te rendo graças, Senhor, por este momento. Eu te rendo graças, Senhor, por todas as coisas. E eu peço, Senhor, meu Pai, que Tu venhas acrescentar em nossa vida, Pai, em nome do Senhor Jesus. Senhor, meu Deus, abençoa ainda, Pai, nesse momento, a vida, Senhor, do Enéas, Pai, em nome do Senhor Jesus, que se encontra, Senhor, na UTI, Pai, internado. Senhor, meu Pai, Tu sabes todas as coisas. Senhor, meu Pai, Tu és aquele Senhor que cura, é o Senhor que traz saúde ao nosso corpo, é o Senhor quem abre as saídas para nós escaparmos da morte, Senhor, meu Deus. Abençoa, Pai, visita, envia, Senhor, meu Deus e meu Pai, a palavra que vai restaurar, que vai, Senhor, curar, que vai trazer saúde ao seu corpo físico. Senhor, meu Pai, ainda acrescente-lhe ainda mais o bem mais precioso que um homem pode receber, que é a salvação da alma. Senhor, meu Pai, caso ele ainda não tenha te conhecido, Pai, nós oramos como igreja, nós oramos como corpo de Cristo, abençoando, Senhor, a vida do Enéas, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Abençoa igualmente a sua família, consola, conforta, Senhor, meu Pai, e igualmente traz a revelação da Tua palavra, da Tua vontade, mediante a ação do Teu Espírito maravilhoso, Pai. Nós te pedimos isso em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Deus abençoe. Boa noite. Nós nos despedimos na paz do Senhor Jesus.